terminei a carreira e guardei a fé. Ele compreendeu, e às vezes a gente não compreende. Às vezes a gente fica agarrado nessa vida. Eu posso dizer a você, e não é pessimismo isso, todos nós vamos morrer. Até o bebê que está na barriga da mãe um dia vai crescer, vai comer muito feijão, vai correr na praia, né, mamãe? Vai fazer uma série de coisas, vai ficar adulto, vai casar, ter filho, envelhecer e... Cadê Alexandre o Grande? Cadê ele? E todo mundo chama ele de Alexandre o... E eu pergunto, cadê ele? O que adianta ser chamado de o Grande? Mas cadê ele? Aquele que foi chamado pequeno está sentado à destra do Pai nas alturas e vive. Ninguém chama ele de grande. Podia chamar o Yeshua o Grande. Esse é. Agora, Alexandre o Grande. Cadê a grandeza dele? Cadê o reino dele? Está debaixo do pó. Amém, meu irmão? Debaixo do pó. Só encontra coisa morta. E nós precisamos aprender isso. Amém? Isso é uma questão de sensibilidade espiritual, no espírito. Nós estamos na Parashá Itró. Na Bíblia, nas nossas Bíblias está Jetro. Estranho, né? Mas está. Como nosso irmão falou ontem, Itró significa abundância. Espero que nós tenhamos abundância da palavra de Deus em nossos corações. Não é? É a 17ª porção da palavra de Deus que estamos juntos, participantes, do ano de 5.783. Essa paraxá vai de Êxodo 18:1 a 20:26, a Haftará, Isaías 6:1 a 7:6 e 9:6 a 7, e a porção do Berit Hadashá é Mateus 27:1 a 28:20. Amém? Interessante que essa paraxá é dado o nome de um homem que não é um judeu. Itró, Jetro, não é judeu. Este homem nem convivia com Israel, né? Porque nesse período Israel estava no Egito e era escravo. Mas ele é importante, ele é descendente do pai Abraão. Não é? Jetro é descendente de Midian. E quem é Midian? É filho de Abraão com a sua segunda esposa, Quetura. Lembra dela? Depois que a esposa de Abraão morreu, ele casou com essa mulher, Quetura. Veja lá em Gênesis 25, de 1 a 2. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. A Midian, filho de Abraão com Quetura. E Jetro é o quê? De Midian, do povo Midian. E o interessante é que existem evidências bíblicas e arqueológicas que indicam, fui lá na arqueologia, que indicam que na época de Moisés, o povo de Midian fazia adoração ao Deus de Abraão, seu pai. Sabia disso? Interessante, né? Eu achei isso tremendo. E ele era sacerdote do povo Midian. Ou seja, eles adoravam, ainda que não conhecesse o Deus de seus pais, de seu pai Abraão. Amém?
Tanto é que Jetro, ao ver o que Deus fez a Israel, a primeira coisa que ele vai fazer é sacrificar a Deus. E aí é que ele, de fato, conhece a Deus e fica sabendo quem é esse Deus. Não é? É igual o Jó. Antes eu conhecia de ouvir, mas agora conheço de vê-lo. Amém? É a mesma coisa com Jetro. Às vezes a gente não dá muita importância, mas a gente tem que compreender essas coisas, né? E por isso que ele era chamado sacerdote de Midian. E ele também era pai de 7 filhas, e nem fez força, porque não nasceu filho, só nasceu filha. 7 filhas. Veja isso em Êxodo 2,16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Interessante também é que a vida deste homem cruza com a vida de Moisés, os dois descendentes de Abraão, né? Claro que séculos e séculos depois de Abraão, né? O escolhido de Deus para liberar e pastorear Israel. E ele cruza com Moisés depois de Moisés matar um egípcio em defesa de um hebreu, que nós não sabemos o nome dele. E quando Moisés foge do Egito, ele é acolhido por Jetro, ou Itrô, que na realidade viria a ser o seu futuro sogro, como pastor de ovelhas. Olha que coisa interessante. Ele arrumou um emprego lá no deserto, como o quê? Pastor de ovelhas. Na verdade, visto que Moisés foi criado como um príncipe nos palácios do Egito, e ele aprendeu a ser o quê? Servido. Só que Deus separou Moisés para fazer algo. Moisés não podia continuar sendo servido. Então agora ele vai aprender o quê? A servir. Vai para o deserto. Agora tu vai entrar, Moisés, numa escola, e sabe quantos anos foi a Universidade de Moisés? 40 anos. Ele cresceu nos palácios. Durante 40 anos, ele aprendeu a ser servido. Andava com roupas bonitas, estudou na melhor universidade do Egito, falava não sei quantos idiomas, tinha servos à sua vontade, à sua disposição. Mas diante de Deus não pode ser assim. Eu acho que até a igreja não entendeu isso ainda. Então Deus vai fazer o quê? Vai usar Jetro para ensinar Moisés a ser servo, a servir. E também ensinar, sabe o que, gente? Que interessante, cuidar de ovelha. O que tem a ver isso? Tudo. Tudo. E este aprendizado de Moisés demora 40 anos, gente. Não é 40 meses, 40 dias, não. 40 anos Moisés aprendeu a andar atrás de ovelha no deserto. O que lhe parece isso? O quê? Eu vou falar, Deus diz assim, a Bíblia diz assim, em Deus onde não há sombra de variação alguma. Quem é que te lembra isso? Olha que coisa interessante para você prestar atenção. É que Deus usou o mesmo método de ensino, tanto para Moisés, como para o rei Davi. Mesma coisa. E o interessante, gente, que é de graça. 40 anos estudando um curso intensivo de graça. Ele aprendeu a cuidar de ovelha, ele aprendeu a servir de graça. Não pagou nada. E nem ficou sentado na sala de aula, com o professor falando, Moisés
Moisés veio hoje? Não, Moisés faltou. O que houve? Teve engarrafamento, choveu muito. Não tinha isso, porque era na vida dele mesmo. Para pensar, um homem que foi educado durante 40, desde que nasceu, até os seus 40 anos, dentro do palácio do maior império da terra. Ele dizia, eu quero um autorama. O autorama estava lá. Eu estou falando autorama porque eu achava o autorama muito legal. Eu quero isso. Estava todo mundo lá. Acordava Moisés de manhã, você pensa que ele vestia o tênis dele, o jeans dele? Não. Vinham gente, dar banhozinho na figura, pentear o cabelinho da figura, botar a roupinha dele para o rei, para ele chegar na presença do rei. Pessoas ensinando ele, não é assim que a Bíblia fala, que ele foi instruído em toda a capacidade do Egito? Então deve ter tido aula de matemática, toda a aula que na época tinha, ele deve ter tido. Toda a ciência que o Egito conhecia, Moisés foi educado. Então você imagina, era uma dondoca. Ou melhor dizendo, um dondoco. Perdão, era um dondoco. Um príncipe. Mas diante de Deus, isso não adianta. Então Deus vai ter que educá-lo. Coloca atrás das ovelhas. E de príncipe no Egito, vai ser empregado de Jetro, para aprender a servir. Mesma coisa que Deus fez com Davi. Só que, ao contrário de Moisés, Davi já nasce e já entra logo na escola. Lá no deserto. E sempre é deserto, já percebeu isso? Sempre é deserto. Sabe por que precisa dessa escola? Porque eles estariam, e Deus os colocaria como pastores do seu amado povo, Israel. Deus os colocou atrás de ovelha para aprender a pastorear. Interessante isso, não é? E você acha que Deus mudou? Não adianta a escola teológica, meu irmão, isso não adianta. O que adianta é você entrar na escola de Deus, como Moisés e Davi entraram no deserto, para aprender a servir e a cuidar de ovelha. Interessante isso, Moisés e Davi, depois que aprenderam, sabe o que eles fizeram? Deram a vida pelas suas ovelhas. Davi não fala isso? Davi não vai na boca do leão, na boca do urso e não tira a ovelha. Davi está dando a sua vida pelas ovelhas. Moisés não foi, não passou risco de morrer diante de Faraó. Ele estava dando a vida pelas suas ovelhas, porque eles aprenderam com Deus. Ó que coisa. Ó que coisa. E acontece com eles exatamente como está escrito em João 10,15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. E Yeshua, a mesma coisa. Hoje, eu quero comentar sobre o que ocorreu 3 meses depois da saída de Israel da escravidão do Egito. Você imagina? 3 meses andando no deserto. Quantos dias? No deserto. Tinha final de semana? Não, agora a gente vai para o Egito para descansar, segunda-feira a gente continua. Tinha isso? Era a vida deles. 3 meses depois, Êxodo 19, 1, 2, no 3º mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Reftim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Interessante.
Primeiro, para te situar, este monte diante do qual Israel a compôs chama-se Monte Sinai. Mas você não está errada não, minha irmã. Não está errada não. É chamado Monte Sinai porque está no deserto de Sinai. Por isso também é chamado de Monte Sinai, mas ele é conhecido também como Monte Horebe. Deu para entender? Não faz mais confusão, está vendo? Quando fala de Monte Sinai e Monte Horebe, está falando do mesmo monte. Alguns dizem Monte Sinai porque ele está no deserto de Sinai, e outros chamam de Monte Horebe. A Bíblia vai usar os dois nomes, não é? E tem mais aí para vocês. Hoje em dia, sabe como que os árabes chamam esse monte? Hein? Eu pesquisei. Jabel Mussá. Sabe o que é? Vou traduzir. Ó, que eu conheço árabe, né? Nem um pouco. Mas estava a tradução lá. Traduzido é Monte de Moisés. Ó. Os árabes não gostam de Israel. Então, é sinal que foi esse monte mesmo. Amém? Nós já sabemos que Deus não faz nada à toa. Eu não sei se vocês já se perguntaram, porque eu me pergunto, por que esse monte? Tem tanto monte lá. Por que esse monte? Deus não faz nada à toa. Ele acampa Israel diante do Monte Sinai para dar um sinal. Olha como Deus é tremendo, gente. Para dar um sinal a Moisés. Olha só. De que foi ele mesmo que enviou a Moisés a libertar Israel da escravidão do Egito. Olha que coisa. Você já prestou atenção nisso? Era uma prova, um sinal de Deus em particular para Moisés, pois o Senhor havia dito que faria isso quando chamou Moisés pela primeira vez. Olha que coisa. Êxodo 3, de 10 a 12. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo. Tu não vai sozinho não, Moisés. Tu não vai, eu vou contigo. E isso te será por sinal, de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste monte. Que monte é esse? Horebe, Sinai ou Mussá, em árabe. Esse monte foi onde Moisés viu a sarça ardente. Então Deus disse para ele, Moisés, para que você não tenha dúvida, quando tu tirar meu povo lá do Egito, eu trarei vocês até a esse monte. Mais de 1 milhão de pessoas. Deus é tremendo, né, meu irmão? E 3 meses depois da saída do Egito, Moisés vê o sinal divino se cumprir. 3 meses, não foi no primeiro mês, não foi no segundo mês. Às vezes Deus promete alguma coisa para você e você espera que seja logo amanhã. Aí você diz, não, nem amanhã não, semana que vem. Aí não acontece, você diz, semana que vem não, mês que vem. Aí não acontece, você fala, mês que vem não, ano que vem. Aí não acontece, você começa a esmorecer. É assim ou não é? Só que Moisés não teve tempo de sentar, cruzar a perna e falar, será que é verdade? Ele não teve tempo, porque o Egito estava atrás deles. Às vezes, meu irmão, nós pensamos muito e acabamos duvidando porque paramos para pensar. E a mente humana
Não é à toa que está escrito na Bíblia o quê? Levai a sua mente cativa a Cristo. Porque quando a gente começa a pensar, fazer conta, contar os dedinhos, dia 1, dia 2, não, peraí, dia 1, dia 2, dia 3, começou, pronto. Você vai ter problema. Estou te falando de prática, porque eu passei por isso. Quando começa a contar, sua mente começa a trabalhar, o diabo começa a gostar. Moisés não teve tempo, Deus falou comigo isso, mas não aconteceu isso, primeiro mês, segundo mês não aconteceu de novo. Moisés não teve tempo para isso. Moisés, quando viu, o sinal de Deus se cumpre diante dele. E isso é tremendo, porque quem de nós pode dizer que vai tirar um povo com mais ou menos, não sei, 1 milhão de pessoas de dentro de um lugar e tem a ousadia de dizer que esse povo estaria naquele lugar ali? Quem de nós faz isso? Nenhum. Só Deus. É um sinal, meu irmão. Deus é fiel. 3 meses depois da saída do Egito, Moisés vê o sinal divino se cumprir. Ele e todo o povo de Israel acampados diante do Monte Sinai. Se Moisés teve alguma dúvida, naquele dia ela acabou. Este fato também, meu irmão, presta atenção, lhe ensina, ou nos ensina, hoje, que Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Deus tem domínio sobre você. Deus tem domínio sobre os homens em toda a terra. Deus tem domínio sobre um japonês que está atravessando a rua agora, lá em Tóquio. Ou índio, na floresta amazônica. Lá no meio do mato, a gente nem sabe que índio é aquele, mas Deus tem domínio sobre a vida dele. Na China, eu acho que é o país mais populoso do mundo, Deus conhece cada chinês que saiu da barriga da sua mãe. Às vezes nós limitamos Deus ao nosso limite. A gente traz Deus para dentro do nosso limite. É difícil de você, às vezes, sair disso. Mas é necessário nós termos a sensibilidade espiritual que nós é que somos pequenos, mas o nosso Deus é grande e poderoso. É um exercício. É um exercício. É difícil. Temos a tendência de enquadrar Deus dentro do nosso limite, e aí as pessoas perguntam assim: Pastor Rafael, Deus pode fazer isso? Aí eu já sei que o Deus está enquadrado. Pois é, o Deus já ficou dentro do meu limite. Deus não tem limite, meu irmão. Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Eu quero dizer a você uma coisa, para você nunca mais esquecer, meu irmão. Eu sei que você mora na cidade do Rio, na cidade de Niterói, em São Gonçalo, mas eu vou dizer uma coisa, tem várias pessoas nessas regiões que eu acabei de falar, Rio, Niterói, São Gonçalo e, como é que chama? Maricá, tem várias pessoas com seu nome, mas Deus conhece você em particular. Sabe exatamente o que se passa contigo. Rafael, mas ele não falou ontem comigo. Mas Deus fala com quem quer, quando quer e a hora que quer, porque ele que é Deus, não é você. Não é você. Eu já falei aqui que eu passei por isso, estou eu orando, Senhor, só tem que falar comigo, e jejuando, só tem que falar comigo. Sabe o que ele falou para mim? Rafael, falo quando eu quero. Pois é, mas eu ia ficar batendo cabeça. É claro que ele fala quando ele quer, ele é Deus. Eu posso pedir para ele falar, mas não adianta eu ficar insistindo se ele não quer falar.
Samuel passou mais ou menos por isso. Samuel, não ore por Saul. Chega. Ele é Senhor. Isso nos ensina aquilo que está escrito lá em 2 Crônica 20, versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Sim. Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Opa, Deus domina sobre o Brasil? Então, se subiu um presidente, seja A ou B, foi o quê? Permissão de? Porque ele domina sobre nós, sobre todas as nações. Ele domina os Estados Unidos? Ó, na tua mão há força e potência, poder, e não há quem te possa resistir. Você acha que você, mesmo malhando lá na academia, tomando bomba, você tem força para resistir a Deus, meu irmão? Tu é pó. Tu é pó. Você que pensa que tu é forte, mas não é. Amém? Glória a Deus. Então o povo de Israel ficou acampado diante do monte Sinai, e Deus chama Moisés do alto do monte. Ó, Êxodo 19, 3. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarei à casa de Jacó, e anunciarei aos filhos de Israel. O interessante, meu irmão, que a palavra diz: e do monte o Senhor chamou. Se você prestar atenção, Deus já havia chamado Moisés. Não já? Da sarça ardente. Lembra disso? Ó. E qual foi a resposta de Moisés? Eis-me aqui. Quer ver? Moisés, ele disse: eis-me aqui. Você tem falado isso para Deus? Que está te chamando? Eis-me aqui. Hein? Inene, é. Você tem falado? Deus ouve. Eu me lembrei, quando eu estava escrevendo aqui, da experiência da minha esposa, Nenel, que ela era pequenininha, e o pastor perguntou, não é? Quem quer que Deus more no coração, fala com ele. Aí ela, pequenininha, falou assim: Deus, eu quero que o Senhor more no meu coração. Meu irmão, Deus leva a sério. Aonde Deus está hoje? Onde Nenel está? Porque Deus leva a sério. Então, se Moisés falou, eis-me aqui, Deus levou a... Ah, é, eis-me aqui? Então tá ótimo, é isso que eu quero. Você diz isso, eis-me aqui? É isso que Deus quer. Ó, olha só, Êxodo 3:4. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Às vezes Deus chama fulano, 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 ele nada. Fulano, 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 ele nada. Fulano, 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 ele nada. Um dia ele para de chamar. Ele não fez isso com Samuel? Samuel, Samuel. Samuel foi lá em Eli. O que o senhor quer, Eli? Eu te chamei, não, menino, vai dormir. Fica aí com esse celular a noite inteira. Vai dormir. Ele ia deitar, o Senhor fazia o quê? Samuel, Samuel. Meu irmão, para pensar. Deus não podia chegar e falar assim: Samuel, sou eu, o Todo-Poderoso, o Deus dos seus pais. Levanta aí, que eu vou mandar você fazer um negócio aí para mim. Não podia? E por que Deus não faz isso? Deus quer ouvir: eis-me aqui, o teu servo ouve. Não foi assim com Samuel, gente? É a isso mesmo, a disponibilidade do seu coração para servi-lo. Por isso tem que passar na escola de servo. Depois que Moisés ficou 40 anos na universidade do deserto, atrás de ovelha, quando Deus falou: Moisés, Moisés, qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, estou pronto para servir. E tem gente fazendo escola de líderes. Enquanto Deus quer servos.
Deus quer ouvir, eis-me aqui. Para uma criança é mais fácil, é ou não é? Samuel ainda não tinha passado pela escola humana, era novinho, Deus foi lá. Olha como é isso, Eli já sabia como tinha que responder. Ele percebeu, ele percebeu, Deus está querendo falar com esse menino. Então, quando você ouvir de novo a voz, não vem aqui não, você diz aqui, eis-me aqui o teu servo, o teu servo. Percebeu? Teu servo ouve. Deus quer isso de nós. Ele nos quer servos. Ele nos quer servindo uns aos outros e a Ele. Agora, neste momento em que Deus chama Moisés de novo, no momento inicial, Deus fala para ele não chegar até ele, não fala? Lá em Êxodo 3:5, prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sapato é ótimo, né? Sandália, né mesmo? A tradução aqui ficou sapato mesmo. A sandália. Mas, por que Deus fala agora para ele, não te chegue aqui? Mas agora, depois de Moisés sair do Egito com Israel livre, diante do Monte Sinai, ele se chega aonde Deus está. Num primeiro, Deus fala para ele, não chega, mas depois que ele sai do Egito com o povo de Israel, Deus permite que ele se chegue aonde Deus está. Qual é a diferença? É só você prestar atenção no que Yeshua fez. Moisés é uma pré-figuração de Mashiach. Yeshua só foi para a presença do Pai depois que gerou a liberdade para nós. Amém? Ele só voltou quando ele terminou de fazer a vontade de Deus. Quando Moisés terminou de fazer a vontade de Deus, que era libertar o povo, entrou na presença de Deus, como Yeshua está sentado à destra do Pai nas alturas. Deu para entender? Que bonitinho. Olha, mas agora, depois de Moisés sair do Egito com Israel livre diante do Monte Sinai, ele se chega onde Deus está. Veja em Êxodo 20:21. Assim o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Você não está vendo onde o nosso Salvador está. Israel não viu aonde o seu Salvador entrou. Era trevas espessas. Você pode imaginar isso? Se olhar no monte, aquelas trevas espessas, e Moisés pequenininho entrando naquilo, e sumiu lá. A mesma coisa, Yeshua. Yeshua foi para a casa do Pai, e as nuvens o cobriram. Amém? É a prefiguração do Mashiach. Agora, veja lá, já li. Gente, olha só, Deus desce do céu, o lugar da sua habitação, e com sua glória e seu poder, toca o Monte Sinai. Que coisa, hein? O único monte aonde Deus tocou a sua glória. O Criador está vindo até o homem. Meu irmão, você pode entender que não é à toa que Deus fez isso? Você entende? Não pode ser à toa. Deus saiu do lugar da sua habitação, veio com a sua glória e tocou o Monte Horebe. Tocou. O monte estremeceu, fumegou. Qualquer um que tocasse no monte morreria, até o animal. Só podia ir lá Moisés. Você pode entender que não é à toa que Deus fez isso? Pode, meu irmão? Hein? Quantas vezes você viu Deus fazer isso na história humana? Quantas?
você pode entender que este foi um dos momentos mais solenes e importantes da humanidade, tirando o período da morte de Yeshua e da ressurreição. Esse é um dos momentos mais importantes para toda a humanidade. Deus fez assim para entregar uma coisa que até então ninguém havia sequer imaginado que existia. Meu irmão, Deus saiu do lugar onde Ele habita e desceu até a criação para entregar uma coisa para a humanidade. Não é à toa. Você sabe o quê? Moisés foi receber, meu irmão, a coisa mais importante para nossas vidas. A coisa mais importante para a sua vida, para a minha, para de toda a humanidade, em todo o tempo. Ele foi receber de Deus as palavras de vida eterna. Ninguém sabia que existia, meu irmão. É o primeiro homem a recebê-la. Rafael, mas como é que você sabe disso? A Bíblia revela. Atos 7,38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto. Moisés, este é Moisés, aquele que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu o quê? As palavras de vida, para nos dar. Atos 7,38. Moisés é o primeiro homem a receber as palavras de vida. Essas palavras de vida entregue por Deus a Moisés vão mudar o homem, vão mudar homens e mulheres por toda a terra, em todo o tempo, pois ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, como está escrito em Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tremendo isso, né? Essa palavra que Moisés foi receber no Monte Sinai, ela não estava na terra. O profeta compreendeu que essa palavra é como fogo e martelo. Veja em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Deus falou assim para Israel: eis que farei um novo pacto convosco. Tirarei de dentro de vós o coração de pedra. Pedra. A palavra de Deus é martelo que esmiuça pedra. A palavra de Deus é martelo que esmiuça o seu coração de pedra, para colocar em ti um coração de carne. Só ela. Só ela pode penetrar até a divisão da alma e do espírito. Só ela pode discernir a confusão que está na sua alma. Rafael, mas eu tomei um comprimidinho para dormir. Dormiu? Ótimo. Mas amanhã a confusão volta. Mas eu tomo de novo, eu sei. Mas depois volta de novo a confusão. Porque o comprimidinho não tira. O que tira a confusão, o que faz discernir o pensamento do coração é a palavra de Deus. Ela é fogo e martelo. Fogo faz o quê? Queima. Fogo é juízo. A palavra de Deus traz juízo para dentro do meu coração. Quando a gente está com o coração queimando, é porque a palavra está queimando o pecado dentro de nós. É milagre.
E mais, nós só somos regenerados pela palavra de Deus. Veja em 1 Pedro 1,23, tendo renascido, regerado, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Essa palavra é como fogo e martelo, ela revive o homem, regenera o homem. A palavra de Deus também é uma arma para o nosso espírito. Veja em Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o que Moisés foi receber no monte. E às vezes a gente tem isso como uma coisa à toa, uma coisa histórica, uma coisa sem valor nenhum atualmente. Não, meu irmão, se você está com essa palavra na mão, é porque Moisés subiu o Monte Sinai pela ordem do Deus vivo, e ele recebeu a palavra que regenera a tua vida. Paulo fala que Timóteo conhecia as santas Escrituras. E são elas que falam de quem? De Yeshua, o Filho de Deus. Olha o que Moisés trouxe para a terra. E mais, é com a sua palavra viva que Deus santifica e purifica. Vem em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Porque tem muita gente dizendo que ela contém verdade. Não, ela é a verdade e ela não precisa de comprovação científica nenhuma, porque ela saiu da boca do Criador. Inclusive, a palavra recebida por Moisés no Monte Horebe limpa também. Veja em João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado, dito, aquela que você tem ouvido. Ela está limpando o seu interior, ainda que você não aceite. Se você se expor a ela, se você abrir o seu coração, ela vai te limpar para o louvor da glória de Deus. Somente a palavra de Deus é que tem poder de nos lavar, purificar e santificar. Por isso é necessário compreender a palavra de Deus. Tem muita gente que pega a palavra de Deus com um misticismo imenso e não compreende ela. E ouve parte dela. Gosta até de algumas partes, né? Porque algumas partes são empolgantes, né? Poxa, martelo flutua, Yeshua anda sobre as águas, a doença some, o aleijado anda. Então, isso todo mundo gosta disso. Mas é necessário compreender a palavra. Porque só ela vai te trazer salvação. Somente a palavra de Deus é que tem poder de nos lavar, purificar, santificar. Por isso é necessário compreender a palavra de Deus e se expor a ela constantemente. Veja o que está escrito a respeito disso em Efésios 5, 26, 27. A fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só a palavra de Deus vai gerar isso em nós. Só ela. Não tem outra coisa que possa. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Veja também em 1 Pedro 1,23, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra
de Deus, a qual vive e permanece. Olha aí, ó. Você só é regenerado por meio da palavra de Deus. É por essas razões que Deus ordena uma coisa que em todo Shabat você proclama aqui. Quando eu ler, eu acho que você vai lembrar. Eu nem vou dizer onde está, mas eu vou só vou ler. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falará sentado em tua casa e andando pelo teu caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas. Você canta isso ou não canta? Você lembra? Cuidado, hein? Devarim 6, de 6 a 9. Olha aí, ó. Moisés, neste dia solene, que ele foi buscar lá a palavra, não é? Sabe o que ele se torna, meu irmão? Ó, o primeiro semeador na terra da palavra de Deus, como é dito na parábola que Yeshua falou. É o primeiro semeador, gente. Ele subiu sem nada e desceu como o primeiro semeador da palavra de Deus na face da terra. Como está escrito lá em 8:11, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Deus deu semente a Moisés no Monte Sinai, e ele desceu a semear nos corações de Israel. Olha que coisa. É o primeiro semeador, escolhido por Deus. Que coisa tremenda. E olha, meu irmão, o perigo de quem não compreende a palavra de Deus. Sabe o que acontece? O diabo rouba de dentro do seu coração. O diabo não quer ter o carro, não, meu irmão. Para que o diabo quer carro, meu irmão? Para pensar. Ele precisa? Ele precisa de casa? Ele precisa do seu relógio? Pierre Cardin? Hein? Não precisa nada disso, meu irmão. Ele quer roubar a tua fé, por isso que ele rouba teu carro. Porque aí você fala, eu sou servo de Deus e meu carro foi embora. É por isso, entende? Mas ele não quer teu carro. Ele quer roubar de ti duas coisas, a fé e a palavra. Você está ouvindo a palavra hoje. Se você não entendê-la, sabe onde ele vai? No teu coração e rouba. Deu para entender isso? Ele vai no seu coração e rouba. Você já viu gente que sai, às vezes, da ministração e logo depois esquece? O coração, quem tem acesso ao coração dessa pessoa? O inimigo de nossas almas. Às vezes você está expulsando o demônio de outro, mas o demônio está roubando a palavra dentro do teu coração. Não adianta nada. Olha o que Yeshua fala aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó. E olha quem não a compreende, o diabo rouba de dentro do seu coração. Veja em Mateus 13:19. A toda o que ouve a palavra do reino e não a entende. Ó. Vem o maligno. Quem é o maligno? E arrebata o que lhe foi semeado no coração. Ele tira a semente de dentro do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A pessoa recebe com alegria, mas não entende. O diabo tem acesso para roubar. Olha que coisa. Você já pensou nisso, gente? Você precisa prestar atenção. Porque ele vem e rouba a semente do seu coração. Aí você fala assim, puxa, não entendi nada. Esquece. Aí aquilo, você nunca mais lembra daquilo. A vida passa e você parece estar vazia por dentro. Porque a semente cai, o diabo toma. A semente cai, o diabo toma. Por quê? Porque tu não entende. Quando tu entende, ela passa a fazer parte de você. Deu para entender? Se eu entendo, ela faz parte de mim. Amém? Se eu não entendo, ela não faz parte de mim. E mais, se alguém ouvir as palavras de Deus e compreendê-la, e por algum motivo não as colocar em prática,
será julgado pela própria palavra que tu recebeu, compreendeu e não botou em prática. Veja João 12, 47 e 49. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer e como falar. Então, olha que coisa. Eu posso ouvir a palavra, não entender, o diabo rouba. Eu posso ouvir a palavra, compreender e não colocar em prática. Aí, não é Yeshua que vai me julgar, é a própria palavra, e eu serei condenado. Ó, o perigo. Também aproveito para lembrar a igreja de Yeshua que toda a palavra de Deus, e quando eu digo toda, estou falando de Gênesis e Apocalipse, é pura e não se pode classificar o Taná como Velho Testamento. Isso é erro. Tem o Antigo Testamento no Taná, mas o Taná não é o Antigo Testamento. Ele tem o Antigo Pacto e também tem o Novo Pacto, que nós chamamos de Berit Hadashah em hebraico, e a igreja chama de graça, não é? Ah, Rafael, mas na minha Bíblia está escrito Antigo Testamento. Foi alguém que colocou e está errado. Porque muitos acham que como está classificado como antigo, que você nem precisa ler nada. É só ler João que você vai entender tudo. Não vai, né, meu irmão? Óbvio que não. Por isso a igreja tem tantas diferenças, por não compreender a verdade desde o princípio. Então, toda a palavra de Gênesis e Apocalipse é pura e não se pode classificar o Taná como Velho Testamento. Isso é um erro, pois está escrito em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E o que Timóteo aprendeu? Ele aprendeu João, Marcos ou Lucas? O que ele aprendeu? Taná, Torá. Foi isso que ele aprendeu. Ó, de quem que aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabe o quê? As Sagradas Escrituras. Quais são as Sagradas Escrituras que Timóteo sabia desde a sua meninice? Torá e Taná. Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Machia e Yeshua. Toda a Escritura é divinamente toda. Toda. Toda é o quê? Pois é. Eu não posso cancelar coisas. Toda é. E é também o quê? Proveitosa para ensinar, retarguir e para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando nós absorvemos esse negócio de Antigo Testamento e olhamos para a Torá e a rejeitamos, isso é pecado. Quando alguém diz é só histórico, você está tirando o valor e o poder da palavra de Deus em seu coração. Aí sabe o que você faz? Você não dá importância, o diabo vem e rouba. E você fica vazio, inchado da sua carnal compreensão, como Paulo fala. Inclusive, não se esqueça que toda a palavra de Deus é pura. Veja em Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. Aí, ó. E para que Deus deu sua palavra de vida, primeiro para Israel e depois para a igreja?
Sabe onde está essa resposta? Lá em Êxodo 19, de 5 a 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então serei a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós serei para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha aí, ó. Deus quer o quê? Que Israel seja uma possessão dele. Deus quer possuir, Deus quer ser dono de Israel. E essa palavra também é dita para a igreja. É a mesma palavra. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Mas vós sois a geração eleita. Você foi eleito por Deus. É pouco isso? Hein? Vós sois a geração eleita. Não vai orar em línguas não, meu irmão. Tem que orar, tem que pular, tem que dançar. Você foi eleito por Deus, o Criador dos céus e da terra. E para você ser eleito é sinal de que Ele te conhece. Porque Ele te elegeu para isso. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, reis e sacerdote. A mesma coisa que Deus falou para Israel. Nação santa, mesma coisa que Deus falou para Israel. E faz sentido? A gente recebe o Espírito Santo, logo nós nos tornamos santo. Porque quem gera santidade em nós, não somos nós mesmos. Se a gente gerasse santidade em nós mesmos, o que a gente fazia? Não precisava de mais nada. Eu quero ser santo, aí ficava santo. Mas não somos nós. Quem gera santidade em nós é o Espírito do Deus vivo. Por isso ele é chamado Espírito. E quando ele habita em mim, eu me torno. Senão eu não precisava do Espírito de Deus. Nação santa, povo adquirido. Eu até estava falando aí hoje, ou ontem, não sei, que teve uma pessoa que falou que o diabo não toca na pessoa porque ela ora ajoelhada. Isso não é verdade. Não é verdade. Está ouvindo? Não é verdade. O diabo não nos toca porque nós somos povo adquirido por Deus pelo sangue do Filho dele. É por isso que ele não nos toca. Não é porque eu ajoelho, ou oro em pé, ou oro deitado. Não é. Rafael, não preciso ajoelhar? Preciso, meu irmão. Ajoelha-se próximo diante de Deus. Mas não é por causa disso que o diabo não nos toca. Isso não é verdade. Ele não nos toca porque somos povo adquirido. Por isso ele não pode. Sabe por quê? Nós temos um selo. Você sabe o que é selo? Rafael, selo é aquele que a gente põe na língua e põe na carta. Agora, mas antigamente não. É porque mudou, gente. Selo mudou. Lembra que quando Yeshua foi morto, botaram ele lá na sepultura, na caverna, mandaram selar? Sela lá porque os discípulos dele vão roubar e vão dizer que ele ressuscitou. Lembra disso? Não é? Mas Yeshua ressuscitou, rebentou selo, rolou rocha, passarinho botou ovo, nasceu criança em Israel. Foi um abalo. Mas eu vou dizer a você uma coisa, selo que está falando é um sinal de que você pertence a alguém. Então, se eu pertenço ao Pai e ao Filho, o diabo não pode me tocar. Você vai poder dizer assim, olha, eu não tenho parte com o príncipe deste mundo. Ou o príncipe deste mundo não tem nada em mim. Não é porque eu ajoelho, ou oro ajoelhado, ou oro em pé, ou oro deitado. Ele não pode me tocar de jeito nenhum, eu ajoelhado, eu em pé ou deitado. Ele não pode.
Você crê nisso, meu irmão? Hein? Você entendeu o que eu estou explicando? Tem que ter cuidado com as coisas que as pessoas vão falando. Tem que ter cuidado. Porque não é pela posição que eu estou orando que o diabo não vai me tocar. É porque nós somos adquiridos pelo sangue do Cordeiro e somos selados pelo Ruach HaKodesh. Ele não pode nos tocar. Seja ousado. Por isso que a Bíblia diz, tem gente que fica até preocupada, os tímidos não herdarão. Aí o pessoal tímido fica mais tímido ainda. Não é timidez de timidez humana não, meu irmão. É medo da ousadia em espírito. É medo de dizer, eu sou de Cristo. É isso. Tem nada a ver com timidez humana. As palavras mudam com o tempo, meu irmão. Por isso que às vezes você lê a palavra agora e você depois de alguns anos até entende errado, porque a palavra ela é viva, né? Ela muda de sentido. Quer ver? Você tem em casa uma coisa que era para guardar armas. Todo mundo tem. É o que é? Armário. Era lugar de guardar o quê? Agora tu guarda roupa. Pois é. Pois é. Armário. Mudou. Salário. Agora você pensa em quê? Em dinheiro. Mas o romano pensava em quê? Sal. Caramba, vou levar um sacão de sal para casa. 1 quilo nada. O cara passava por 5 batalhas, levava era 5 quilos logo de sal para casa. Pois é, hoje, se eu falar salário, você pensa em quê? Dinheiro. Mas não era. Era sal. Por isso é sal, salário. Porque o Império Romano pagava os soldados romanos com sol. Porque valia dinheiro, vamos dizer, era um ouro branco, né? Vamos dizer, valia dinheiro na época. Então, um cara que passava por muitas batalhas, capitão, sei lá como é que chamava os cargos militares lá em Roma, eu não sei como é que era. Então, quanto mais alto, mais ganhava sal. Então, o cara ficava rico, patente. Ele ganhava muito dinheiro, entendeu, gente? Então, hoje, se a gente falar sal, você nunca vai imaginar um saco de sal na sua casa. Então, a mudança com o tempo, nós temos que tomar cuidado com isso, amém? Quando Deus está falando de tímido, não herdarão o reino do céu, não são tímidos, timidez humana, não. Tá bom? Deus quer possuir Israel, para que proclamei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo nem era povo. É uma coisa que quando eu li a primeira vez até espantei. Vou dizer uma coisa para você. Se nós não estamos em Cristo, Deus nem nos considera povo. Rafael, mas Estados Unidos, se não é de Cristo, nem povo é considerado por Deus. Deu para entender? Outrora nem era povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus. Vós que não haveis alcançado, não haviam alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Ó. Quem não alcançou não é nem povo para Deus. Deu para entender? Deus quer possuir Israel e a igreja como nação principal para ele. Eu botei no singular mesmo, porque Deus vai juntar os dois. E vai ser um. Deus não tem dois, tem um. Ó, Efraim e Manassés em José. O que Jacó falou? Efraim e Manassés são meus. Ó, Israel e igreja são de Deus. Então, Deus quer possuir Israel e igreja, quer remir Israel, quer remir a igreja de toda iniquidade, purificar Israel e a igreja para si, e fazê-los um povo todo seu, zeloso de boas obras. E como Deus vai purificar, santificar Israel e igreja, e fazê-los rei, sacerdote e nação santa? Por meio de sua palavra viva. Não está escrito no Salmo 119:9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a sua.
E aproveito hoje para lembrar a vocês que onde é o lugar da palavra de Deus, que tem muita gente enganada aí. Já vou até aproveitar logo. Não é a cômoda da sua sala ou a mesinha da sala. Nem é a gaveta do seu armário, da sua estante, seja lá. Nem a cabeceira da cama. Não é o lugar da Bíblia, não. E nem é a sua mente. O lugar da palavra de Deus é o seu coração. Tem muita gente que fica com a palavra de Deus aqui, decora tudo, sabe onde está a página, o salmo, o versículo, mas ela não vem aqui. Eu me lembro, quando era jovem, tinha um programa de televisão, que eu não lembro o nome mais, e que tinha um cara que respondia todas as perguntas da Bíblia. Ele sabia de cor. O cara passeava na Bíblia e respondia tudo. Eu falava, pô, o cara é bom, hein? Mas estava tudo aqui. Tem gente que impressiona, porque está ministrando, fala tudo da cabeça, mas Deus não falou, não decoreis a Bíblia. Falou? Olha o que Deus fala. Ó o que Deus fala. Salmo 119, onde? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se Deus estivesse falando, coloca a minha palavra na sua mente, aí a gente colocava. Mas não é na mente, é no coração. Por que escondi? Porque eu olho para a pessoa e não vejo. Eu não vou ver assim, mas vou ver no que ela gera nele. Olha também, lá em Jó 23:12, nunca me apartei do preceito dos seus lábios, e escondi no meu peito as palavras de sua boca. Parece que a igreja esqueceu isso. Esqueceu. Fica tudo aqui, ó, na mente. Muitos dizem, eu já ouvi falar isso, ó, eu já conheço isso que está sendo lido, falado, eu já li a Bíblia muitas vezes. Quantas pessoas dizem isso? Já ouvi tanto. É porque a palavra está na mente da pessoa. Está na mente, está aqui, ó. Não gera nada. Só fica aqui. Você sabe onde está? Sei, está na página tal, tá muito bom. Às vezes fala o texto todo decorado. Adianta nada. Por quê? Na mente, a semente da palavra de Deus não brota. É igual você colocar uma semente no concreto. Brota. Se brotar, morre. Não tem raiz, não tem profundidade. Não adianta. Vai morrer. Não gera salvação, não gera cura, não gera vida, não purifica e não santifica. Pois a semente da palavra de Deus tem que cair no coração. Quando a palavra de Deus é semeada no coração, ela explode em vida. Deu para entender? Ela explode em vida, ela gera libertação, gera cura, gera transformação e gera uma coisa importante, gera amor, gera fruto de salvação. Como Yeshua falou lá na parábola do semeador, em Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui no coração. Aqui não adianta. Terra fértil é coração fértil. E quando a semente cai no coração, a pessoa, quanto mais ouve a palavra, mais quer ouvi-la. Quando está na mente, fala assim, estou cansado de ouvir isso. Quando está aqui,
quer ouvir, 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 ouvir e ouvir. Você já viu criança aprendendo? Ela quer ouvir, 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 ouvir e ouvir. Sempre traz fruto novo. Porque é aqui. Agora, quem está aqui, não aguento mais, já ouvi isso. De novo isso. Não aguento ouvir mais, porque está aqui, ó. Agora, quando desce para aqui, meu irmão, gera uma explosão de vida, de transformação, quebra grilhões, vai até divisão da alma e do espírito, discerne o pensamento do coração e gera fruto de salvação. Isso é tremendo. Terra fértil é coração fértil. E quando a semente cai no coração, a pessoa, quanto mais ouve a palavra, mais quer ouvi-la. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Se cumpre em sua vida o que está escrito em Amós 8:11. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando está aqui, isso não se cumpre, mas quando está aqui, isso se cumpre. Eu fico com desejo de ouvir, eu fico com vontade, com sede, com fome da palavra de Deus. Eu nunca vou dizer, estou cansado de ouvir. Nunca, nunca. Só quando está aqui. Quando está aqui, tu não aguenta. Não aguenta mesmo. E não é para aguentar. Porque não é aí que a semente tem que cair. Semeador, quando saiba semear, ele quer semear em terra fértil. Ele não quer semear na mente. Não adianta. Já vi tantos filósofos falando da Bíblia e não adianta nada. Não há transformação nenhuma, não há explosão de vida, não há renovação, não há novidade de vida, porque está aqui na lógica, na mente humana, precisa cair aqui para gerar maravilhas na sua vida, para que você seja transformado, para que você seja tocado, para que o Senhor transforme toda a tua vida e te gere uma nova criatura para herdar o reino dos céus. Senão não tem jeito. Inclusive, é esta a mesma palavra para a igreja hoje. Veja em 1 Pedro 2:5-9. Sois vós também quais pedras vivas, edificados como casa espiritual para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Yeshua HaMashiach. Por isso é que se acha na Escritura, eis que põe em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Para vós, portanto, que credes, é a honra, mas para aqueles que descreem, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a pedra angular e como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra. Tudo é a palavra. Tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclamei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é ruim de ouvir? Quantas vezes nós já ouvimos isso? E quantas vezes eu não quero ouvir? Nós queremos, porque foi semeado no nosso coração. E a proposta de Deus para Israel e para a igreja de Yeshua está também em Levítico 20:26. Então, vós sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou.
e vos separei dos povos, para serdes meus. Sabe de quem você é? Do papai, da mamãe? Você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe por que o diabo não pode tocar em você? Porque você é propriedade de Deus, do Criador dos céus e da terra, do Santo de Jacó, daquele que disse: haja luz e houve luz. Não é porque você ajoelhou ou não ajoelhou. Logo, Moisés disse ao povo a palavra que Deus falara para ele. Veja em Êxodo 19, de 8 a 7. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado, ao que todo o povo respondeu em uma só voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então Deus faz uma coisa muito importante. Veja em Êxodo 19, 9. Então disse o Senhor a Moshe: eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para também que o povo sempre creia em você, Moisés. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O Senhor ficou contente. Você diz isso? Tudo que o Senhor falar, faremos? Quem diz isso? Deus ficou contente. Deus ficou tão contente, falou: Moisés, estou feliz. Sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou aparecer numa nuvem espessa para que o povo me ouça e para que eles creiam em você. Porque Deus ficou feliz. Agora, presta atenção. Presta atenção. A mesma coisa que Deus fez para que o povo de Israel cresça em Moisés na antiguidade, ele fez para que Israel e nós crescemos em Yeshua, seu filho. A mesma coisa. Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa. Vamos lá em Mateus 17, de 5 a 6. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem espessa, luminosa, os cobriu, e dela saiu uma voz. O povo ouviu. Pedro ouviu, Paulo, João ouviu, né? E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. A mesma coisa que Deus fez com Moisés. Mas você diria: Rafael, eu não estive lá em Moisés, não estive também no Monte da Transfiguração. Mas eu te pergunto aqui, você vai me responder com sinceridade: você crê? Amém. Gostei desse amém alto. Sabe por quê? Se você não teve lá com Moisés e não teve com Yeshua no Monte da Transfiguração, você então está enquadrado no que Yeshua falou em João 29, 20. Disse-lhe Yeshua: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, se você crê sem ver, você é mais bem-aventurado. Que neste Shabat você consiga entender a importância fundamental da palavra de Deus em sua salvação. Você só será salvo se essa palavra entrar em seu coração e gerar frutos para a glória de Deus. Por isso, eu termino hoje com 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste, a recebeste, não como palavra de homem, mas segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Amém? Shabbat Shalom.